Olá, gente linda e abençoada! Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e aprender com ela. Eu sou a pastora Edeise Carvalho Antunes, muito obrigada pela tua visualização. Peço que você que não se inscreveu ainda inscreva-se, você é muito bem-vindo. Aciona já o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos. Se você gostar de curiosidades bíblicas, de assuntos relacionados à palavra de Deus, e que você não esqueça de deixar aí o like, tá bom? Para ajudar o canal e nós possamos assim alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Hoje eu quero falar um pouco com vocês a respeito da diferença entre o holocausto e as ofertas ao Senhor, né? Sacrifícios. Eu vou usar o tema aqui para esse vídeo de sacrifícios ao Senhor. Primeiramente, nós temos que entender algumas coisas, tá? A palavra de Deus, ela tem aí o Pentateuco, são os 5 primeiros livros, né, da Torá, que são os 5 primeiros livros do Velho Testamento na nossa Bíblia, né, na Bíblia Ocidental. O que significa, né, a palavra Levítico? Por que chama o livro de Levítico? Porque ela deriva da palavra dos levitas, né? Ela é um derivado dessa palavra, né? Dos levitas. Quem eram os levitas? Os levitas, eles eram descendentes da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel. Então nós sabemos que Deus ordenou, né, toda a confecção, toda a construção, né, do tabernáculo, que era aquela tenda que eles iam mudando de lugar no deserto, e eles desmontavam e andavam e chegavam lá na frente, escolhiam um local específico, montava lá novamente o tabernáculo, e ali eles tinham um local chamado Santo dos Santos, onde somente o sacerdote, o sumo sacerdote entrava, no caso era Arão, e ele tinha um átrio anterior, né, ao Santo dos Santos. E fora eles tinham um local que era onde era feito os holocaustos, os sacrifícios, onde era espargido o sangue, onde havia de oferecer a oferta de azeite ao Senhor, havia o local onde tinha o incensário, onde as lâmpadas teria que ficar acesa de contínuo, né? A lâmpada não se apagava. Aí você lembra da passagem, né? Quando os 2 filhos de Arão ofereceram fogo estranho, vieram com fogo de fora e acenderam lá, né, as lâmpadas diante do Senhor, né, acenderam o fogo e eles morreram ali, porque eles não tiveram o cuidado de oferecer o melhor a Deus, né? Todo o serviço que era feito ali era um serviço especial, feito por pessoas específicas, que eles se purificavam, né? Eles se purificavam, eles ficavam sem ter a intimidade com as suas esposas, eles tinham todo um ritual, a roupa apropriada, se banhavam para poder entrar e servir o serviço ao Senhor. Olha que legal, isso arremete também para nós aí, que nós vamos comentar no final, também nos nossos dias, como é que nós temos que nos apresentar a Deus. Bom, a gente conseguiu entender isso, né? E eles tinham, então, as leis específicas. E essas leis, para todo esse serviço, ela se encontra no livro de Levíticos. Eu te convido a ler, porque tem muito conteúdo, então esse vídeo vai ser bem enxutinho, só para dar uma pincelada e a gente conseguir entender. Então existiam as leis da purificação depois do parto para a mulher, existia as leis de como que o levita, não era o sacerdote, era o levita que fazia esse serviço, do cuidado com os leprosos. Eles examinavam a pessoa que estava com aquela patologia para averiguar a veracidade, se realmente era lepra. Eles eram, então, separados, não era assim desprezado de todo, ó, vai para lá, para dentro de uma caverna para morrer. Não, eles cuidavam dessa classe de pessoas, mas elas ficavam fora do arraial, fora
do perímetro ali onde estava todo o povo, para que todo o povo não se contaminasse. E no final, quando esse leproso era curado, porque a maioria dos casos eles se curavam, então ele voltava, ele era examinado novamente pelo levita, e aí sim, depois que comprovado a sua cura, ele voltava para a convivência no seu clã, né? Na sua tribo, na sua família. Então existem várias leis, vários rituais, né? E o que era então o holocausto? O holocausto ele era realizado no local específico, como eu já falei, e ele também é conhecido como oferta queimada. Por quê? Qual a diferença do holocausto? O holocausto eles pegavam um animal que fosse um novilho, uma cabra, ou um bode, ou um cordeirinho, e eles ali pegavam aquele animal inteiro e colocava em cima do altar, né, que era um altar feito de pedras, e ali eles queimavam todo aquele animal. Eles imolavam, né, faziam ali a sangria daquele animal e eles ofereciam como o sacrifício de animais. Era queimado por inteiro. E era oferecido geralmente pelo perdão do pecado do povo. Tem aí um dado bastante, né, interessante, que eles tinham ali, como era feito, eu vou estar lendo aqui em Levítico 4, ele vem falar para nós, no versículo 3, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, ele oferecerá ao Senhor pelo pecado que cometeu um novilho sem defeito como oferta pelo pecado. Então esses animais não era de qualquer forma. Era animal sem defeito, não podia ter um casco torto, não podia ter uma orelha dobrada, ele tinha que ser perfeito, sem mancha e sem defeito algum. Ele era feito, então, esta oferta, né, esse holocausto, né, essa oferta queimada. No versículo 6 e 7 diz assim, ele molhará o dedo no sangue e espargirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu, quer dizer, na frente do véu do santuário. E então o sacerdote porá daquele sangue sobre os chifres do altar, do incenso aromático, perante ao Senhor que está na tenda da congregação. E todo o restante do sangue do novilho derramará na base do altar de holocausto, que está na entrada da tenda da congregação. Então veja que tinha toda uma forma dele realizar isso. Existia o holocausto pelo pecado de um príncipe, quer dizer, aquele que era o líder, né, do seu clã. Existia a oferta de pecado pela casa, né? Vamos supor, eu tenho a minha casa, tenho a minha família. Alguém da minha família pecou ou eu pequei. Então, era sempre oferecido a oferta por uma determinada casa, por um determinado clã. Então, ele ia lá, pegava aquele animal que aquele chefe daquela casa trouxe, imolava, oferecia totalmente queimado no altar, e o sangue, ele fazia esse mesmo ritual, só que ele colocava na testa, no polegar direito, uma gota daquele sangue e no polegar esquerdo do pé. Por quê? Representando que aquela casa, aquele clã recebeu dali, a partir dali, o perdão de Deus. Então, isto era o holocausto, oferecido com animais sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha, e era feito todo esse ritual. Existia o local onde se espargia o sangue, existia o local onde era queimado o animal, esse era o holocausto. Mas também eu percebi, né, vamos estudando, vamos verificando que existia outros tipos de oferta. A oferta de manjares. O que era a oferta de manjar? A oferta de manjar, ela arremetia a tudo aquilo que era mastigado, tudo aquilo que era alimento, grãos, cereais. Então eles tinham as ofertas, né, dos pães da proposição,
dos pães ázimos, que era o pão sem fermento, do azeite, dos cereais que eram oferecidos. E interessante que o mel e o fermento não eram oferecidos, tá? O fermento em si e o mel, eles não eram oferecidos a Deus, porque eles como se eles fossem assim representantes do pecado. Então isso não era oferecido a Deus. E era oferecida a flor de farinha. Olha, o que é a flor de farinha? Quantas vezes nós lemos a palavra de Deus e a gente não sabe o que significa? A flor de farinha nada mais era do que uma farinha finíssima. Ela era passada numa peneira muito fina. Ela era peneirada várias vezes e ela era feita do trigo. Ela era assim similar a essa farinha que nós utilizamos no dia de hoje. Não era igual, porque o processo que eles faziam era diferente, mas era uma farinha finíssima. Eles ofereciam também os grãos, o pão ázimo sem fermento e os azeites, como eu já falei, né? E o que eram então as ofertas de paz? As ofertas pacíficas. Era oferta pacífica, o que ela significava? Uma retribuição a Deus daquilo que eu recebi. Olha, eu fiz uma oração e eu fui atendida. Então ela era uma oferta em gratidão a Deus por algo que eu recebi, ou quando a pessoa ia até o sacerdote fazer uma petição, era uma causa difícil, então ele falava para o sacerdote, olha, eu tenho essa causa, ela é difícil, eu não consigo, mas eu trouxe ao Senhor uma oferta pacífica, uma oferta de paz, para que o Senhor possa me atender. Então no momento, era como se fosse um voto que essa pessoa fazia, né? Ou que este chefe desta casa fazia. Então, ele trazia a sua oferta e oferecia ao Senhor como petição ou como agradecimento. Uma parte dessa oferta pacífica, ela era oferecida para quem trabalhava, para o sacerdote, para manter aquele povo que estava ali a serviço de Deus. Então, uma parte, que era a melhor parte, era oferecida a Deus, e uma outra parte ficava para a alimentação deles. Eles podiam se alimentar. Você lembra da passagem dos filhos de Eli, que eles iam lá e metiam o garfo? Nesta oferta não era oferecido o animal inteiro, mas eram pedaços de carnes bons, os melhores pedaços. Era também os outros tipos de alimentos, os pães principalmente, né? E eles tanto se alimentavam quanto ofereciam a Deus. E os filhos de Eli iam lá com o garfo, pegavam a melhor parte e levavam. E muitas vezes o sacerdote falava assim, não, espera a gente tirar a parte do Senhor. E eles não esperaram. E por isso veio aí uma maldição, né, de que todo o clã de Eli seria exterminado e eles não mais poderiam entrar para prestar o serviço ao Senhor. Então a gente vai, né, meditando e vai lembrando das passagens bíblicas e vai agregando o nosso conhecimento. Coisa maravilhosa para nós é a palavra de Deus. E hoje, né, eu quero primeiro antes fazer uma leitura aqui em Levítico 7 das ofertas pacíficas. Esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se for oferecida em ação de graça, quer dizer, em agradecimento, serão oferecidos bolos, asmos amassados com azeite, coscorões, asmos untados de azeite, bolo de flor de farinha, que nós acabamos de falar aí, embebido no azeite, né? O versículo 15 diz, a carne do sacrifício de ofertas pacíficas em ações de graça se comerá no dia do seu oferecimento e nada dela será deixado para o dia seguinte. Olha aqui como eles comiam. Então a gente vai lendo e vai comprovando tudo aquilo que a gente está estudando nesse pequeno vídeo. E hoje, né?
Nós vemos que lá em Isaías 1, vamos ler Isaías 1:11 e ver o que é que a palavra de Deus vai falar para nós neste versículo. Israel, eles tinham tanto cuidado com a lei, tanto cuidado com os seus sacrifícios, né? Com as suas ofertas, mas Isaías 1:11 diz: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Eu já estou farto do holocausto de carneiro, da gordura de animais cevados, e não tenho alegria no sangue de bezerros, nem de cordeiros e nem de bodes. Por quê? Porque o povo pecava tanto que não cessava, o sacrifício não cessava. Todo dia vinha um. Ah, é como nós, né? Erramos, Senhor, pequei grandão, Jesus me perdoa. E não tinha conserto, porque depois eles repetiam o mesmo pecado. Não era aquilo de trazer a oferta, trazer o holocausto, oferecer ao Senhor e se consertar. E aí isso começou a aborrecer a Deus. E toda essa simbologia, tudo isso que eles faziam, todo esse ritual que era feito, muitas pessoas podem perguntar: ah, mas existem hoje as religiões que fazem sacrifício com animais e eles são criticados. Por quê? Porque o animal ele não pode resolver nada. O sangue do animal não pode resolver nada. Então Deus, ele deixou de lado porque ele iria enviar o Senhor Jesus. E o inimigo da nossa alma, hoje ele quer justamente aquilo que foi abolido. Essa lei de rituais que foi abolida é o que eles usam hoje, sacrificando animais para que aquela entidade, aquele demônio, possa atender a sua petição, copiando algo que o povo de Deus fazia. Então Deus está mostrando aqui que ele não queria mais. Há um versículo que ele diz assim: eu vou escrever a minha lei nas tábuas do teu coração. Ou seja, eu vou colocar no íntimo, vocês vão sentir, e vocês verdadeiramente, quando vocês oferecerem algo a mim, vai ser de coração, não vai ser mais simplesmente para resolver uma situação. Então, em Hebreus 10, ele vem falar para nós de que é impossível que o sangue dos bodes e de cordeiros possa fazer aí a remissão de pecado. Versículo 4 de Hebreus 10. Porque é impossível que o sangue de touros e bode tire pecados. Pelo que ao entrar no mundo diz: sacrifício de oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Não te deleitaste nos holocaustos e oblações pelo pecado. Então aqui está sendo afirmado que Deus não aceitaria mais. E aí ele vem, oferece o Senhor Jesus, né? Agora é pela graça, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, quando nós reconhecemos o único sacrifício feito através de Jesus Cristo, que ofereceu a si próprio como o sacrifício pelo pecado, para a remissão de pecado de toda a humanidade. Então agora, todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai receber o direito de vida eterna. Então, antigamente, tem um vídeo aqui que eu vou deixar na descrição, que fala como é que as pessoas que morreram antes de Jesus poderiam se salvar. Eu peço que você assista esse vídeo. Então, antes eles tinham todo esse ritual a cumprir. E vindo Jesus, ele cumpriu uma única vez, né? E hoje nós podemos ter o direito de salvação aceitando a Cristo como Salvador, reconhecendo o seu sacrifício, oferecendo hoje o quê? Deus quer o meu dinheiro e o seu dinheiro? Nós bem sabemos que a obra de Deus tem uma necessidade, mas o povo aí muda, né? Ah, eu vou viver da obra. Ele quer andar de carro blindado, ele quer uma mansão linda, ele quer comer nos restaurantes mais caros. Então, quer dizer, é aquele filho de Eli. Desculpa, tá, gente? Mas eu sou uma pessoa muito crítica das coisas de Deus. Então, hoje nós oferecemos a nossa adoração, o nosso louvor. Nós
meditamos, temos que meditar na palavra de Deus e não só meditar, não só ler, mas procurar esforçar para obedecê-la, né? E socorrer o nosso próximo. A obra de Deus nós podemos ofertar também com os nossos bens, com o dízimo para aquele que faz o voto particular de ser dizimista, né? Eu particularmente não peço dízimo para ninguém. Se for um voto particular da pessoa e a pessoa ela sente de dar e ela quer dar, ela vai pôr no envelope e ela vai ofertar para a obra. Se ela quer fazer uma oferta de um determinado valor, é aquilo conforme as suas posses, tá? Mas isso não é obrigatório. Isso não vai trazer a salvação para ninguém. Nós vemos que em Mateus 25, Jesus fez uma colocação muito apropriada. Do versículo 34 em diante, ele diz assim: Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vocês desde o início do mundo. Pois eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, fui forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, estive enfermo e me visitaste, fui preso e foste ver-me. E eles perguntaram: Senhor, quando é que nós te vimos dessa forma? E ele disse: quando você fizer isso a um dos pequeninos, a mim você está fazendo. Então essa é a melhor oferta, é cuidar das viúvas, dos órfãos, das pessoas que estão em necessidade, em momento difícil. Essa é a melhor oferta que nós podemos fazer ao Senhor, cuidar das vidas que estão necessitando. Então, fica aí para nós, como é que nós oferecemos algo, o nosso holocausto hoje ao Senhor? Ele já fez o sacrifício único, então agora eu tenho que reconhecê-lo, aceitá-lo, adorar a Deus, prestar o meu louvor a Deus em gratidão. Quando nós fazemos votos, a palavra de Deus diz: olha, se você votar, não tarde em cumprir. Muitas vezes nós fazemos votos ao Senhor: Senhor, eu vou fazer tal ato, assim, 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 vou beneficiar pessoas assim, assim, assim. Se o Senhor me der este algo que eu estou precisando, porque eu não consigo, o meu braço não vai alcançar. E Deus aceitando este voto, então ele vai conceder a vitória. Mas isso é algo particular, individual de cada pessoa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você deixe o teu comentário, compartilhe com quem você ama, e nós também teremos o vídeo, né, no Facebook. Daqui a pouquinho eu vou estar gravando e postando esse vídeo de uma palavra especial lá no Facebook e eu te aguardo lá. E fica para ti um forte abraço da pastora Deise. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.